1 Samuel capítulo 25, versículo 23 e 24, diz o seguinte: Quando Abigail viu Davi descer, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Pode se assentar, querido. Neste capítulo, o capítulo de 1 Samuel 25, praticamente o capítulo todo, na realidade até o versículo é todo, né? É o capítulo todo, tá? Até o versículo 44. Nós vamos ver a história de Abigail, Davi e Nabal. Abigail era esposa de Nabal e Nabal era um homem extremamente rico, mas um homem insensato. E nós vamos encontrar a história de uma mulher cheia de virtudes, e é isso que eu quero falar com você essa noite. Nós vamos aprender com esta mulher. A mensagem de hoje não é dirigida apenas para a mulher, é para todos nós. A história de uma mulher cheia de virtudes, que era casada com um homem extremamente insensato. Um homem rude, um homem amargo, um homem... Eu coloquei aqui alguns pontos e eu queria compartilhar com você, mas eu vou contextualizar o capítulo 25, que é o seguinte. Nabal tinha muitas ovelhas, e essas ovelhas e os pastores de Nabal levaram as ovelhas para o deserto. E essas ovelhas estavam muito vulneráveis na região onde eles estavam, e nessa região estava Davi com o seu exército, com seus homens. E Davi viu aqueles pastores desesperados, com aquele monte de ovelha, deu ordem aos seus homens. Falou, olha, vai lá e cerquem aquelas ovelhas, cerquem aqueles homens, para que nenhum inimigo, para que ninguém possa atentar contra eles. E assim os servos de Davi, os homens de Davi, os soldados, foram lá e acamparam ao redor dos servos de Nabal e cuidaram das ovelhas de Nabal. Davi não conhecia Nabal, Davi não conhecia Abigail, Davi nunca ouviu falar desse homem. Pois bem, eles cuidaram, Davi foi generoso demais para uma pessoa que nem conhecia. Com o passar do tempo, dos dias, houve os alimentos daquele acampamento onde Davi estava, acabou. E aí alguém trouxe, olha, o dono daquelas ovelhas, aquele pessoal lá que estava aí, que nós cuidamos deles, ele é rico. Vão pedir para ele comida. Davi falou, então vai lá e peça. Peça em meu nome. E os servos de Davi vai até os servos de Nabal e chega lá, fala, tudo bem, dê um recado para o seu senhor, que o meu senhor, ou seja, Davi, pediu mantimentos, alguma coisa de comer. E lembre ele que nós somos generosos. O nosso líder, Davi, foi generoso, cuidou de vocês, e contou tudo. Os servos vão até Nabal. E chega lá, Nabal, meu senhor, olha, os servos de Davi, eles vieram pedir mantimento, comida. E esses homens foram aqueles que protegeram a gente. Eles formaram um muro, uma parede em torno de nós, sabe? Foi maravilhoso o que eles fizeram, enfim. Nabal vira o seguinte e fala assim, quem que é Davi? Não conheço. Quem são esses homens? Não tenho ideia. Por que eu vou pegar a minha comida, o meu alimento, dar para gente que eu nem conheço? Os servos de Nabal voltam para os servos de Davi e dizem, olha, o nosso Senhor falou isso. Os caras vão até Davi e chega lá com a mão vazia e diz, Davi, meu líder, meu senhor, Nabal não quis dar nada. E Nabal falou isso. Davi falou, é assim? Então nós vamos fazer o seguinte, 400 homens,
peguem as espadas, nós vamos na terra onde está Nabal, e não vai sobrar um homem vivo. Nós vamos matar todos, desde criança, adulto, idoso. Subiram no cavalo e foi. Enquanto Davi ia, é muito provavelmente, o texto não diz, mas é muito provável que o Senhor, os servos de Nabal, devem ter conversado com os servos de Davi, e a conversa foi meio assim, ó. Você tem ideia que o seu Senhor está fazendo? Você tem noção que vai acontecer quando nós chegarmos lá e falar para o Davi que o seu Senhor fechou a mão, agiu com ingratidão? Eu só vou dar uma ideia para você, não vai sobrar um, inclusive você vai morrer. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia não diz isso. Porque os caras, quando eles contaram para os servos de Davi aquilo que Nabal tinha falado, e os servos foram, imediatamente eles vão na Abigail, contar para Abigail. Então nós temos aqui, capítulo 25, um homem insensato, que é Nabal, um cara impulsivo, que é Davi, e uma pacificadora, que é Abigail. E esse estudo, ele revela como Deus age com justiça, como Ele usa pessoas sensatas para evitar tragédias, e como a sabedoria pode mudar o curso de qualquer história. Qualquer história. E eu gostaria que você não perdesse a sua atenção por nada nesse mundo. Desligasse o seu celular, desse uma cutucada à pessoa do lado e fala, meu, não fala comigo até o final dessa palavra aí, que nosso pastor é chato pra caramba, ele está pregando, mas ele está de zóio na gente. A palavra de Deus é para as nossas vidas, é o alimento espiritual, é o maná. Ah, mas eu vim aqui hoje para sentir o pelo do dedão do pé arrepiar. Irmãos, não sei o que eu faço, eu posso aumentar o ar ali e todo mundo sai arrepiado. Eu queria sentir alguma coisa, irmão. Irmão, o que eu posso fazer? Eu sentir o quê? O que você quer que eu faça que você sinta? Eu não tenho poder para fazer você sentir alguma coisa. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo sentir, amém? Amém? É que tem gente que se não sentir, é porque o culto não foi bom. Observem, eu não senti nada no culto hoje, o culto não foi bom. A fé não veio pelo sentir, querido. Vem pelo crer, vem pelo ouvir. Vamos falar do erro de Nabal. Primeiro, Nabal era um homem arrogante e insensato. Capítulo 25, versículo 3, nós vamos trabalhar esse capítulo. Seu nome era Nabal. E a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Rude e mau. Nabal era um homem grosseiro, sem sabedoria, griado pela sua própria arrogância. Nabal era o perfil do homem arrogante, grosseiro. Isso me traz um texto que está em Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Deixa eu falar uma coisa. A arrogância, a prepotência, a falta de humildade, só tem um caminho para ela: queda. Só tem um caminho: queda. Existem pessoas iguais a Nabal, suas arrogâncias falam alto, mas a falta de sabedoria grita mais alto ainda. Porque normalmente pessoas arrogantes são pessoas insensatas, não têm sabedoria.
São pessoas que não têm sabedoria. Se julgam inteligente. Porque inteligência é um coeficiente técnico e matemático. Inteligência é o estímulo é o estímulo cerebral com base em informação. Isso é inteligência. Quanto mais eu estudo sobre um assunto, mais eu domino o assunto, mais inteligente eu fico sobre o assunto. Inteligência, ela é pontual. Ela não é ampla. Se eu te perguntar agora do que é feito o combustível que alimenta a nave da NASA, você não vai saber explicar, mas tem um monte de cara inteligente que sabe. Se eu falar para você, recite aí, sem abrir a Bíblia, o capítulo 1 inteiro do Evangelho de Mateus, você não vai dar conta, mas eu conheço irmãos que falam inteirinho, o capítulo todinho, inteligente. Onde é que entra a sabedoria? A sabedoria é a forma que eu uso a inteligência. A sabedoria é o meio que eu uso a minha força, é a forma que eu uso a minha língua. Tem muita gente inteligente, como Nabal, rico. Nabal era rico. Pessoas ignorantes não se tornam ricas. Pessoas que não são inteligentes só perdem. Eu mesmo perdi muito por não ser inteligente, por confiar em pessoas, por injetar dinheiro onde eu achava que ia sair, não saiu, e aí vai, faltou inteligência. Tinha sabedoria, mas não tinha inteligência. Tem gente que tem inteligência, mas não tem sabedoria. Coisa boa é unir as duas coisas. A minha inteligência, a minha capacidade técnica, a minha graduação, a minha experiência com a coisa, com a minha intimidade com Deus, com a experiência que eu tenho com Ele. Porque sabedoria vem do alto, inteligência vem de baixo. Sabedoria vem de Deus. Inteligência vem dos homens. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em psicologia organizacional, que eu vou partir agora para a área organizacional. Houve uma mudança da lei trabalhista, há agora uma exigência da implantação da NR1, todas as empresas têm um tempo para se adaptar, até março do ano que vem, enfim. Eu olhei para aquele universo todo, fiz um curso online com um camarada top, especialista, ele explicando como que implanta a NR1 nas empresas e tá. Terminou o curso, no final do curso, foi um sábado, o dia todo, ele fala assim, agora você está pronto para fazer isso. Você tinha quase 7.000 psicólogos ao vivo na live do sujeito. Agora você está pronto para fazer isso. Eu disse, eu pronto para fazer isso? Nunca, jamais. Eu tenho que estudar mais. E fui estudar. Estou fazendo um MBA em psicologia organizacional. Eu quero ficar inteligente nisso. Eu quero dominar esse assunto, então eu vou estudar isso. Então, Nabal era um homem rico porque era um homem inteligente, mas a Bíblia diz que ele era insensato. Faltava para ele sabedoria. Eu já ouvi algumas mulheres dizer, meu marido é muito inteligente, mas é tolo demais. E a gente precisa se atentar a isso, porque a sabedoria depende de joelhos, não depende de cérebro. Explica melhor, pastor. Oração. Sabedoria vem na oração. Você que é mulher, busque sabedoria orando. Sabedoria não vem louvando, sabedoria vem orando. Porque o louvor é a expressão da gratidão por ser sábio. Louva quem recebeu sabedoria. Louva quem é grato por ser sábio. Ora quem precisa de sabedoria. Então, Senhor, me dê sabedoria para lidar com meu marido. Me dê sabedoria para lidar com a minha esposa. Me dê sabedoria para lidar com meus filhos. Me dê sabedoria para lidar com o meu dinheiro. Me dê sabedoria, Senhor. E é muito interessante, vou sair do texto, mas eu volto. Salomão, quando Deus ele assume o trono do pai, Deus pergunta para ele, o que tu queres, Salomão? Ele diz, me dê sabedoria. Quando você lê a história de Salomão, você vai perceber que quem tem sabedoria tem tudo. Ele se tornou o homem mais rico, mais poderoso da terra. E ele nunca pediu dinheiro para Deus, nunca pediu poder, nunca pediu fama. Ele pediu sabedoria. Então não seja um Nabal, seja sábio. O segundo erro de Nabal foi ser um homem ingrato e desprezou o bem que recebeu.
capítulo 25, versículo 10 e 11. Então Nabal respondeu aos seus servos. Então Nabal respondeu aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Filho de Jessé, no caso, Jessé é o pai de Davi. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão, a minha água, a carne do gado que abati, para os meus tosqueadores, ou seja, os meus funcionários, e dar a homens que não vêm, não sei da sabe onde? Davi e seus homens haviam protegido os pastores de Nabal no deserto. E essa foi a retribuição que Nabal deu. Desprezo e ironia. Pode tirar. Coloca para mim Tiago, capítulo 4, versículo 17, por favor. Livro de Tiago 4, 17. Veja o que Tiago vai dizer. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nabal sabia que ele precisava fazer o bem para aquele povo, mas não fez. Não fez. E eu escrevi algo aqui que é incrível. A ingratidão é a semente da ruína. Quem rejeita o bem, colhe juízo. A ingratidão é a semente da ruína. Quem rejeita o bem que recebeu, colhe juízo. Nabal era ingrato. Ele não só desprezou o bem que ele recebeu. Ele não só desprezou o bem, ele desprezou Davi. É muito difícil, preste bem atenção, quando a sua mãe fizer um bem para você, seja qual bem for, seja grato à sua mãe. Porque você não está só desprezando o que a sua mãe fez, você está desprezando a sua mãe. Quando a sua esposa fizer algo para você, quando o seu esposo fizer algo, seja grato, porque você não está só desprezando aquilo que ele está fazendo, você está desprezando a pessoa. Seja grato ao seu pastor. Seja grato. E a forma de você ser grato é você colocar valor no outro. E a palavra valor e a frase valor no outro, do hebraico para o português, significa honra. A honre o teu marido, pelo fato dele acordar todo dia, ter que trabalhar, trazer o sustento para casa. Honre a tua esposa, que muitas vezes divide com o cuidado da casa e o trabalho também o dia todo na rua, trabalhando, cuidando dos filhos. Honre o teu filho que está estudando, chega em casa empolgadão, que passou na prova, levou lá nota 10 na prova, honre ele. É a forma de você dizer, eu sou grato por você existir na minha vida. Não é dizer obrigado apenas, é ter atitude de gratidão. A atitude de gratidão não é só dar um tapa na costa da pessoa e apertar parabéns, Deus abençoe, isso é uma benção, e sai. É ter atitude. Atitude de gratidão é fazer o que você tem feito. Semeado, acreditado, abraçado, acolhido, acompanhando. É isso, está junto. Tem gente que despreza a nossa honra? Tem. Mas escute bem isso que eu vou dizer para você. O bem que você faz para o outro, não muda o outro, mas muda você. Você se torna cada vez melhor. Amém? Eu ouvi um grilo lá fora agora. Quick. Os grilos dando glória a Deus. Amém? A ingratidão é uma semente da ruína. Quem rejeita o bem colhe juízo. O terceiro erro de Nabal era orgulhoso e incapaz de se arrepender. Veja do capítulo 25, versículo 36 ao 38. Acompanhe aqui comigo na tela, aqui atrás, ou na sua Bíblia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido. Eu vou explicar isso aí para você. Ele disse, vá para a sua casa em paz, eu ouvi o que você disse, atenderei o seu pedido. Muito bem, então só uma pausa aqui, por favor, tira o texto, rapidinho.
Acontece toda essa treta, os servos de Davi, Davi leva a mensagem, Davi monta no cavalo, 400 homens e tal, os servos de Nabal vai lá e conta para Abigail imediatamente manda fazer 200 bolos, 100 pães, mata boi, faz um banquete gigantesco, que eu vou falar uma coisa para você, eu não sei quantos animais, a Bíblia não diz, que ela precisou usar para levar para Davi. Sobe os servos, uma tropa de servos, sem Nabal saber. Sem Nabal saber. E ela vai levar esses alimentos para Davi, ela vai ao encontro de Davi. Quando ela chega ao encontro de Davi, ela intercede por Davi, nós vamos ler isso aí. Ela fala com Davi, explica, Davi, meu marido é sensato, ele é tolo. Davi, ela faz o papel do Espírito Santo da vida de Davi. Davi, então, vai dizer isso para ela, vai lá, volta. Quando Abigail retornou, não, volta ao versículo anterior. Então Davi aceitou tudo que ela disse e tudo que ela trouxe e disse, vá para sua casa em paz, eu ouvi o que você disse, atenderei o seu pedido, eu não vou matar ninguém. Versículo 36. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava chapado, é o que diz o texto. Ele estava dando um banquete em casa, como um banquete do rei, estava alegre, estava bêbado, bastante bêbado, o texto é bem claro, bastante bêbado. E ela nada lhe falou. Ficou quieto, vou falar com um bêbado? Eu vou conversar com um bêbado? Não vai entender nada que eu estou dizendo. Até o amanhecer. Versículo seguinte, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Aí ela conta tudo. Quando ela conta, ao texto, ele sofre um ataque e fica paralisado como pedra. Tamanho era o temor, o medo, o espanto, o susto. Trava. Agora, versículo 38. Cerca de 10 dias depois, o próprio Deus fere Nabal e ele morre. Por que eu peguei esse texto para dizer que ele era orgulhoso e incapaz de se arrepender? Onde é que está o arrependimento? Ele teve a Bíblia diz que ele ficou paralisado. Há um estado de transe emocional que, dependendo do susto que você leva, os seus músculos contraem e você trava diante do medo. Alguns levam alguns segundos para voltar, outros algumas horas e outros alguns dias. No caso desse sujeito levou 10. Só que a língua continuou funcionando, o cérebro também, o ouvido também. Ele teve 10 dias para dizer, mulher, me leve até Davi. Mulher, leve um recado para Davi. Eu estou arrependido. Eu me arrependo de ter falado o que eu falei. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Ele teve 10 dias e ele não se arrependeu. Quando Abigail contou a Nabal que havia acontecido, ele teve um colapso, mas em nenhum momento a Bíblia registra arrependimento e humildade. E isso me traz, quando eu pego esse texto e faço uma aplicação pessoal, ou seja, uma aplicação para os nossos dias, eu vejo que tem gente que passa pelo vale da sombra da morte, tem gente que passa por situações complicadíssimas, aquilo estremece toda a base, aquilo mexe com o sujeito de um jeito, ele experimenta um sofrimento, é o Espírito de Deus dizendo, arrependa que dá tempo, arrependa que dá tempo, e o sujeito não arrepende. E aí, nós vemos o orgulho. O orgulhoso prefere afundar em silêncio do que se levantar em arrependimento. O orgulhoso, ele prefere afundar em silêncio do que se levantar em arrependimento. Provérbios capítulo 28, versículo 13, escute bem o que diz o texto. Eu sou igual um patinho, eu vou bebendo água aos pouquinhos, tá? Quem encobre, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. O que Nabal deveria ter feito? Abigail, eu errei. Abigail, eu pequei contra Davi. Pode tirar, filhão. Eu pequei. Eu não devia ter feito o que eu fiz.
e eu me arrependo. Mas e o orgulho? Porque todos os servos de Nabal estavam olhando para Nabal. A mulher de Nabal estava olhando para Nabal. Todo mundo esperava alguma coisa do orgulhoso. E não tem coisa pior para um orgulhoso ter que retroceder, simplesmente ter que voltar atrás do que falou diante de uma plateia. Voltar atrás, de se arrepender no oculto e no secreto é muito fácil. Eu quero ver o sujeito voltar atrás e se arrepender publicamente. Porque a besteira de Nabal foi pública. Então o acerto e o conserto também tinha que ser público. E Nabal não estava afim de fazer isso. De jeito nenhum. E muitas vezes o orgulho faz isso. O orgulho impede a pessoa de buscar arrependimento. Não permita que o orgulho impeça você de buscar arrependimento. O orgulho só faz você afundar cada vez mais. Salomão foi sábio, muito sábio, né? Quando ele diz, não encubra suas transgressões, não, jamais, porque você vai impedir de prosperar. E quando fala, e a palavra prosperar aqui, não é material, é em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, na alegria, na tristeza, na vida material, em todas as áreas da sua vida você vai prosperar. Você vai avançar. E eu concluo com os erros de Nabal, dizendo que esse homem é o retrato de quem vive sem temor a Deus. Esse homem é um retrato daqueles que confiam em si mesmo. Um homem que desprezou o bem que recebeu, desonrou os servos de Deus, rejeitou o arrependimento, e o seu fim foi trágico. E esse texto é um alerta de que a insensatez espiritual pode ser fatal. Então eu concluo dizendo, se há resquício de Nabal na sua vida, seja de homem ou de mulher, peça hoje em nome de Jesus que o Senhor venha queimar com fogo do Espírito Santo. Porque eu quero sair daqui hoje, não como Nabal, mas eu quero sair daqui hoje como Abigail. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Quem foi Abigail? Abigail, então, foi esposa de Nabal, e mais tarde ela se tornou uma das esposas do rei Davi. O nome Abigail significa a alegria do pai. Amor, nós vamos filhas, vamos botar o nome de Abigail. É só um milagre mesmo, né? Pode um milagre, né? A Sara tinha 80 e poucos anos e engravidou. Ué. Enquanto tiver vida, ainda há possibilidade. Abigail é descrita como uma mulher formosa e sensata, qualidades raras e extremamente valiosas naquele tempo e no tempo de hoje. Tem muita mulher bonita nos dias de hoje. Gente, tem mulher tão bonita, mas tão bonita, que você liga o Instagram, você acha que é inteligência artificial. E a mulher tem que provar que ela não é inteligência artificial. Eu sou real, eu não sou inteligência artificial. Tem muita mulher bonita. Tem muita mulher bonita, mas tem muita mulher bonita e insensata. Mulher ignorante, mulher estúpida. Mulher burra. A palavra burra meio choca mesmo. O que o burro tem a ver com isso? Mas é o jargão popular. Tem muita mulher burra, mulher insensata, mulher tola. Salomão diz que a sábia constrói, edifica, já a tola destrói, e destrói com as próprias mãos. Então Abigail é o retrato de uma mulher linda. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, por favor, não minta. Só as mulheres lindas levantam a mão, por gentileza. Tem gente aqui que precisa de mexer no autoestima aí, meu irmão. Vamos para o setting terapêutico.
Eu vou fazer de novo aqui a pergunta. Só as lindas, levanta a mão. Amém. Os homens podem aplaudir Jesus por essa mulherada linda? Vamos voltar para o texto do versículo 3 do capítulo 25. Veja que o escritor, né? Não. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Vamos lá. Olha o que diz. Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Joga para a RC para mim, por favor. Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. Irmãos, é gostoso ser bonito, é bom ser bonito, é maravilhoso, é lindo. Mas a pergunta que a pessoa tem que fazer a si mesma é: o que eu faço com essa beleza toda? O que eu faço com essa embalagem? Eu sou ruim demais de ditado popular, eu sou péssimo, mas tem um ditado que diz assim: por fora, bela viola, por dentro... Obrigado. Eu já ia falar errado. Eu ia. O que eu faço com essa minha beleza? O que eu faço com toda a beleza que eu tenho? Com esse rosto bonito que o Senhor me deu? Então eu preciso fazer alguma coisa útil. Quando eu transmitir essa beleza toda, o que sair de mim antes não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. Tem gente que é lindo, tem gente que é linda, mas quando abre a boca só sai porcaria. Eu não estou aqui fazendo apologia para os feios, não é isso não. Dizer que só os feios são inteligentes e sábios, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a beleza verdadeira e genuína começa internamente e ela explode de uma tal forma que do lado de fora todo mundo vê uma beleza incrível, que muitas vezes o sujeito é esquisitinho. O sujeito é bem esquisito. Mas quando você chega perto e começa a conversar, você começa a dialogar, você vê e enxerga uma beleza que os olhos não enxergam. Aquilo que Deus disse para Samuel, quando Samuel foi consagrar Davi como rei. Davi não estava lá, estava só os outros irmãos dele, os filhos de Jessé. Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu vejo além da beleza, eu vejo o coração. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que todo o seu adorno é enfeite, todo o seu adorno, todo o seu enfeite, você pode se vestir de Armani, você pode se vestir com joias, com os melhores vestidos, os melhores estilistas, frequentar o melhor salão de beleza, você pode se achar mais gato e o mais gato da região. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Ele mergulha na sua alma, blum, lá dentro. E é lá que ele vai saber se você de fato é coerente com aquilo que está do lado de fora. E a grande incoerência nos dias de hoje é a gente encontrar pessoas lindíssimas, sensíveis, amorosas, no sentido de que reflete a ideia que é. Você olha, está lá, pacífico, sabe, tranquilo, um olhar bonito de ver. Você fala: gente, que coisa maravilhosa. Mas na hora que você começa a se relacionar, é ciumento, ciumenta, invejoso, invejosa, faz de tudo para alcançar o seu objetivo, e se preciso for, passa por cima de pessoas, engana, mente, é avarento, egoísta, miserável. Você fala: gente do céu, para que vale toda essa beleza? Você vê homens bonitos, de terno e gravata, alinhados, barriga de tanquinho igual o meu, tanque de lavar roupa, grande, máquina de lavar, o meu é máquina de lavar. Bonito, mas aqueles caras alinhados, feito na academia. Você olha e fala: gente, que moço bonito, que homão, hein? Olha só que coisa. Até o próprio homem fala: rapaz, eu tivesse um terço dessa beleza aí, eu estava bem na fita, que cara bonito.
mas é um picareta, mentiroso, enganador, adúltero, no oculto, é viciado em pornografia, em drogas, em mentiras. Tem que ter coerência. O lado de fora ele tem que refletir o que está do lado de dentro. O que importa mesmo é o lado de dentro. Por lado de fora eu estou nem aí. Tu é um relaxado mesmo. Essa é a realidade. Porque se tu é uma pessoa amorosa, pacienciosa, bondosa, piedosa, misericordiosa, gracioso, generoso, acolhedor, eu te pergunto, o que impede você de pentear o cabelo no salão de beleza, fazer a unha, ter uma roupinha legal? O que impede de você ser cheiroso? O lado de fora vai atrapalhar o lado de dentro. E lá vem aquele irmão, ele é bonzinho, mas é fedido que eu falo para você. Aquele irmão ali, ó, você pode contar com ele. Gente boa, pensa um bicho fedido, não toma banho. Nossa. Não cuida dos dentes. Vai se cuidar, irmão. Já casei mesmo, estou nem aí. Você acha que é isso mesmo que tem que ser? Vai cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Eu preciso fazer uma academia, perder essa barriguinha aqui. Falam que essa aqui é assassina, né? Porque é gordura, eu sou um falso magro, é gordura localizada, que pode me matar a qualquer momento, né? Tem que cuidar da saúde, todos nós. Abigail, alegria do pai. Abigail, sensata e formosa. Eu quero ser igual a Abigail, amém? Repete comigo, eu quero ser igual a Abigail. Aleluias, glória a Deus. Abigail era uma mulher de coragem, uma mulher de iniciativa. Veja o versículo 18 ao 20 do capítulo 25. Olha o que diz o texto. Então Abigail se apressou, agora os servos dizem para Abigail, o Davi vai matar todo mundo, eles vão morrer. O que o teu marido fez, papapá. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho. Os odres eram desse tamanho aqui. 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passa, 200 pastas de figo passada e pôs sobre jumentos. Continua. E disse aos seus jovens, vai adiante de mim, e eis que eu vou seguindo vocês de perto. Isso, porém, não falou nada para Nabal. Versículo seguinte. E sucedeu que andando, ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Então nós vemos aqui uma mulher de coragem, uma mulher iniciativa, ela não ficou paralisada, mesmo em perigo, tomou frente da situação. O que é isso? Às vezes precisamos agir com coragem, mesmo que isso envolva riscos pessoais. Tem que ter coragem. E eu escrevi aqui, quem tem coragem não espera acontecer, se antecipa com atitude e fé. O fulano tá lá ameaçando em se matar, que morra. Vai lá falar com ele, não, deixa morrer. Não é que você desistiu do fulano, é porque ele falta coragem de enfrentar mais uma vez aquilo que você vem enfrentando há um bom tempo. O cansaço, o desânimo leva embora a coragem. A falta de perspectiva leva embora a coragem. Eu já cansei. Leva embora a ousadia. Quem tem coragem não espera a coisa acontecer. Vai. Abigail, ele está vindo para matar a gente? Tá. Então eu vou até ele. Lembrando que o problema não era de Abigail. O problema era de quem? Do marido de Abigail. Mas ela foi. E o texto diz que imediatamente ela tomou uma postura. A gente tem um hábito de espiritualizar muita coisa por sermos crentes. E isso é bom. Isso é bom, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente tem que ter sabedoria e olho clínico para ver a hora que é o diabo que está agindo e a hora que é a burrice que está falando mais alto. Mas nós temos um hábito de espiritualizar tudo. Existem situações que não requer orar, requer agir.
Por isso que a palavra oração é a junção de duas palavras. Orar, que do latim significa falar, e ação, que significa agir. Então, orar precisa de atitude. Tem gente que se fala, preciso resolver um negócio assim, assim, assim. Não, nós vamos orar. E fica uma semana orando, e o cara morrendo na lagoa, e ele lá orando. Deus vai dar o socorro. Tem coisas que você não tem que fazer nada, você tem que orar mesmo. Tem coisas que você tem que esperar o tempo do Senhor, aguardar a resposta do Senhor, não se precipitar, não agir pela impulsividade, não agir pela emoção. Você tem que dar um tempo mesmo, largar para lá, entrega na mão de Deus. Mas tem coisa que o próprio Espírito diz, vai menino, anda mulher. Vamos lá, mas me falta coragem. Imediatamente vai, a sua família está em risco, a vida do teu marido está em risco. A vida do teu esposo, da sua esposa está em risco. Coragem. Gente, 400 homens, e o homem mais valente de Israel estava vindo contra a casa dessa mulher. E ela vai contra esse homem como? Com espada? Ela vai contra esse homem com o quê? Com um exército de homens mais valentes ainda? Ela vai ao encontro de Davi com pão e bolo. Ela vai ao encontro do exército mais sanguinário da face da terra. O exército de Davi era o exército mais sanguinário da face da terra. Mais violento da face da terra. É o exército que está indo para cima de Irã. Do Irã. O exército que está indo para cima do Irã hoje é o exército de Davi. Ninguém peita Israel. Já tentaram destruir Israel, já cercaram Israel várias vezes. O norte, o leste e o sul cercou Israel nos anos 80 para tentar tomar o território. Morreu todo mundo, Israel venceu todos. Todos. Não pega, porque esse exército foi forjado, lapidado, moldado segundo os padrões de Deus. Começou com Davi. Não derruba. Não vai sobrar uma alma viva no exército do Irã. São 400 mil homens o exército de Irã. É isso mesmo, qual eu não estava vendo? 370 mil, né? Essa faixa aí. 600 mil. Vai morrer todo mundo. Se o Irã não recuar, vai morrer todo mundo. O maior poder bélico da face da terra está na mão de Israel. Estados Unidos manda arma para Israel, arma feita com a tecnologia do próprio Israel. Um exército sanguinário, potente, valente. Abigail sabia disso. Por quê? Porque a fama de Davi, até então ele não era rei, a fama de Davi descia para o norte, para o leste, para o oeste, para tudo quanto é canto. Abigail sabia, e ela foi como o encontro desse homem? Esse homem tinha uma meta. Qual meta? Matar o marido dela e matar todos os homens da casa dela. E ela vai como? Ela vai com oferta. Ela vai com oferta de generosa ao encontro de Davi. Sabe qual é o grande problema muitas vezes, quando nós queremos resolver problema? Vou na casa da minha sogra resolver essa parada hoje. O que a gente leva? Escudo e espada. Eu vou entrar na sala do meu chefe, vou resolver essa parada hoje. Ele está achando que ele é o quê? A gente entra com o quê? Com um porrete desse tamanho, com uma metralhadora, prontinha para revidar, prontinha para bater. E que lição que eu aprendo com a Abigail? Quer resolver treta? Quer resolver problema? Seja com quem for, leve oferta. Leve alguma coisa. Leve um bolo, leve um pudim. No meu caso, você pode levar pudim e o bolo junto. Tá? Se tiver alguém aí contra mim que quiser resolver a treta, hoje ainda já aceito. Hoje pode ser pizza, você pode resolver com pizza. Vai com oferta. Estou falando de dar coisa. Se dá, se dê. Seja a própria oferta. Larga os escudos, larga as armas, meu querido. Jesus disse que o mal já basta o próprio mal para o seu dia. E a gente vai querer resolver no grito mesmo, a gente quer resolver na força. Imagina se a Abigail fosse encontrar com Davi. Tu tá achando que tu é quem? Na hora que ela levantou o dedo, já, a espada já passou na cabeça. Então tem treta com alguém? Você sabe que se você não resolver, vai continuar a treta? Então tome atitude rápida, imediata.
seja Abigail. Vou lá visitar essa mulher, porque esperar ela vir em mim não vai vir. Nunca. Então vou lá resolver isso hoje. Faz um bolinho, faz alguma coisa, chega lá como quem não quer nada e oferte. Oferte. Quem tem coragem não espera acontecer. Antecipa com atitude e fé. Por que ela fez isso? Porque ela era uma mulher humilde. Ela era uma mulher humilde. Versículo 23 do capítulo 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre os seus rostos, colocou o rosto no chão, diante de Davi e inclinou em terra. Davi não era rei. Davi não era, mas ela sabia que ele tinha sobre ele a unção de rei. Ela se humilha diante de um homem, de um líder. Ela coloca o rosto em terra. Abigail não enfrentou Davi com força, mas o desarmou com honra e reverência. Oh, aleluia. Você quer desarmar o seu inimigo? Enfrenta ele com honra e reverência. Você quer desarmar, seja quem for, enfrenta esse sujeito com honra e reverência, com educação, com singeleza, com carinho. Eu tenho vários relatos, vários testemunhos que eu poderia contar aqui sobre isso. De pessoas que me feriu, me fez mal, me humilhou, me caluniou, me difamou. E eu recebi com muita honra e carinho. Sem falsidade, recebi com honra e carinho. Porque o que está em mim é maior, muito maior do que aquele que está no mundo. Tudo isso que está sendo ensinado são lições de Deus para as nossas vidas. Você tem duas opções, entra por aqui e solta por aqui, ou entra por aqui e faz igual o salmista, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A humildade não te rebaixa diante dos homens, ela te exalta diante de Deus. A humildade não te rebaixa diante dos homens. Pode o fulano, a sogra, o ciclano, o cunhado dizer, se rebaixou, né? Eles até podem dizer. Mas diante de Deus você está sendo exaltado. Deus está olhando para você e fala, assim mesmo, é assim que eu quero. É assim que eu espero que você seja. Davi era uma mulher, ou melhor, Abigail era uma mulher intercessora e empática. Estou terminando, queridos. Só mais duas, só mais essa e mais uma. Olha o versículo 24 ao 28. Vai comigo. E lançou-se seus pés. Agarrou os pés, de cara no chão. E disse, Senhor meu. Chamando Davi de Senhor. Pode jogar NVI, pode jogar NVI. Ela vai trazer uma linguagem mais... Senhor meu, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva fale aqui agora. Ouça o que eu tenho a dizer, Davi. Versículo 25. Meu Senhor, não dê atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato. Ele é tão insensato que o nome dele significa sensatez. E a sensatez o acompanha, Senhor. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor enviou. Ou seja, quando eles chegaram lá para falar com Nabal, eu não estava lá, eu não vi eles, eu não vi os seus servos. 27. 26, né? Agora, meu Senhor, tão cedo como vive o Senhor, pela tua vida, foi Deus que te impediu de derramar o sangue e de te vingares com tuas próprias mãos.
que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal contra o Senhor sejam castigados como Nabal. Mas que estes presentes que eu trouxe para o Senhor seja dado aos homens que te seguem, ao Senhor também. Então esqueça tudo, eu suplico, esqueça a ofensa da tua serva. Ela não terceirizou, não, ela tomou para ela o problema. Pois o Senhor certamente, olha aqui, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro. O Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Deus certamente te dará um reino duradouro para ti, Davi. Onde tu vai travar os grandes combates do Senhor, em toda a tua vida. Que nenhuma culpa ache sobre ti, o que ela está dizendo. Se você matar Nabal e todo mundo lá de casa, o sangue deles vai correr na tua mão. Enquanto você tornar rei, você vai sentar no trono já culpado de muita morte. Não faça isso. Versículo seguinte. Não, isso aí, só até aí. Então ela se coloca no lugar do marido, ela intercede em favor do marido. E o que nós precisamos aprender aqui? A interceder pelas pessoas, mesmo quando estas pessoas erram. E é muito interessante quando a mulher, ela terceiriza a culpa do marido para o marido. E ela esquece que os dois são uma só carne. Ontem foi falado sobre isso no encontro de casais. O marido faz uma besteira, a mulher vai falar com Deus: Senhor, o senhor está vendo a besteira do meu esposo, né? Então a culpa é dele, ele é culpado. Tá? Me livra dessa, Senhor. Não deixa eu sofrer isso que vai acontecer. Que ele pague pelo preço, eu não. Que raio de casamento é esse? A mulher que ama o Senhor chora aos pés do Senhor por causa das burrices do marido. E o marido que ama o Senhor e ama a sua esposa chora aos pés do Senhor por causa da burrice da mulher. Como é que está o casamento? Ah, está uma porcaria. Porque ele é assim, porque ele faz aquilo, porque ele é assim, porque ele. Porque ela. Está aí você. Tem feito o quê? Eu sou diferente. Eu sou assim. Se Jesus vinha agora, quem sobe? Eu subo. E ele fica. Fica. Abigail intercedeu. E interceder por quem erra é amar com maturidade e orar com misericórdia. Eu vou repetir porque está um espírito de mudez nessa igreja. Interceder por quem erra é amar com maturidade e orar com misericórdia. Tem misericórdia desse homem, Senhor. Tem misericórdia de mim também. Tem mulher que faz o marido se sentir ele sentir o cocô do mosquito que gira em cima do cocô do cavalo. Faz questão de lembrar aonde ele errou para pisar, mesmo. Se tivesse me ouvido, está vendo seu cavalo, está vendo seu burro, se tivesse me ouvido, e eu vou cutucar até o homem está no caixão, está morto, eu estou fazendo o velório do homem, e ela está lá, está vendo? Está vendo? Se me tivesse me ouvido, não estaria aí. Maldito! Liberte-se, mulher. Liberte-se da culpa. O mal já foi feito. Se ele foi burro, se ele foi tolo, agora o que sobra é burrice e tolice. Então pega tudo isso e vai para os pés do Senhor e faça como Abigail fez. Interceda, mas com empatia. Não com julgamento, com empatia. E o último, Abigail era uma mulher de paz e uma mulher pacífica. Paz e pacífica é a mesma coisa. Mas pacificadora é aquela que traz harmonia para o local. Olha o versículo 30 ao 33. Veja. Quando o Senhor tiver feito, olha aí. O papo é com Davi. Quando o Senhor tiver feito, quando Deus, o nosso Senhor, tiver feito com o Senhor
todo o bem que prometeu e tiver nomeado rei de Israel, é o que diz o texto, versículo seguinte, 31. O meu Senhor não terá no seu coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente e nem ter feito justiça com suas próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra de mim. Lembra da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Volta de novo, 32. Eu vou parafrasear. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você, Abigail, ao meu encontro. Porque eu ia fazer uma burrice do tamanho do elefante do pastor William. Eu ia cometer um erro gigantesco. Bendito seja Deus por todas as Abigails desse ministério. Bendito seja você, homem, que tem sido essa Abigail na vida da sua esposa. Bendito você, mulher, que tem sido essa Abigail na vida do seu esposo. Se ele seja essa Abigail na minha vida, por resto da vida. Não permita que eu seja Nabal. Se eu me tornar Nabal, você pega um braço de pau e dá nas minhas costas, Sueli. Chama mais umas 3 irmãs e bate. Que há muitos Nabal que precisa apanhar. Continua. Seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Nós estamos diante de uma mulher inteligente ou uma mulher sábia? É esse tipo de mulher que você tem que ser. Não é o jeito que teu marido quer que você seja. Deixa eu falar uma coisa para os maridos aqui. Escuta aqui, só os maridos. Para com esse negócio de querer fazer a mulher ser do jeito que você quer que seja. Incentive a ser aquilo que a Bíblia quer que ela seja. Como é que eu faço isso, pastor? Vem para o culto, leia a Bíblia, ore, jejue, seja crente. Não seja apenas um frequentador de templo, seja crente. Você vai ter uma mulher segundo o coração de Deus e você vai ter um homem segundo o coração de Deus. Ser pacificador não é evitar confronto. De forma alguma. Ser pacificador é transformar confrontos em caminhos de cura. Confronto existe. Confronto vai sempre existir. Tu vai ter confronto no trabalho, tu vai ter confronto na família, tu vai ter confronto na escola, tu vai ter confronto com o teu marido, com a tua esposa. O que você precisa entender é que esse confronto tem que ser transformado em um caminho de cura. É a oportunidade de vocês se curarem. Eu não gostei do que você fez na sua mãe. Ah, é? O que eu fiz na minha mãe? Senta aí, vamos conversar. Agora você vai ouvir de mim. Tá bom, você quer conversar? Então vamos. Converse, dialogue, fale. Até a cura vir. Permita-se, seja humilde. Solte as armas. Não vai na guerra, não vai para a briga. Vai para a cura. Transforme o caminho não de briga, mas um caminho de cura. Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pare de andar com armas. Tem gente que já sai de casa para ir para o trabalho armado até os dentes. Tem gente que vem aqui no culto armado com escudo. Não, eu vou ficar com escudo aqui, porque vier uma coisa, eu já me defendo aqui. Não é para mim isso não, é para o irmão do lado. Para. Quem guerreia por nós é Jesus. Quem guerreia por nós é o Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra toda a potestade espiritual.
O teu chefe não é o teu inimigo. O teu marido não é o teu inimigo. O teu irmão, a tua irmã não é a sua inimiga. Você não tem inimigo nessa terra, você tem só um. E o nome dele é Satanás. E quem luta com ele é Jesus Cristo. Tem um monte de gente que quer o meu mal. São pessoas que não gostam de você, não é seu inimigo. São pessoas que decidiram ser seus inimigos. Essa pessoa está sendo usada pelo inimigo. E que inimigo? Satanás. E como é que você vence? Orando por ela, amando, perdoando, sendo humilde, sendo pacificador. Em um mundo cheio de Nabais, escolher ser um Abigail é escolher ser sábio na crise, corajoso na ação e humilde nas palavras e firme na fé. Se coloque de pé, aplaudindo ao nosso Deus, em nome de Jesus.